Graça e paz a todos. Começando aqui mais um vídeo, como sempre, invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Hoje o vídeo vai ser, continuamos aqui em Números ainda, Números capítulo 32. Muito interessante essa passagem aqui de Números, pois tem muito a ver, como tudo, né? É apenas mais uma coisa que a gente pode tirar para a vida, para a nossa vida cotidiana da Bíblia. E isso daqui tem demais. Porém, algumas pessoas não percebem isso que a Bíblia aqui fala. Vamos lá. Números capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: a região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, a cidade de Atorote, Tibom, Jazer, Mira, Esbom, Eleal, Sebam, Nebo e Beom. Eram essas as terras, né, as cidades. É terra boa para a criação de gado, e nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê esta terra para ser nossa propriedade e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entrem na terra que o Senhor está lhe dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei a Cades-Barneia para espionar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram, desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhes havia dado. Até aqui, a gente pode tirar duas coisas. Deus mandou o povo ir contra as cidades dos Moabitas, né? E destruir elas. Porém, quando o povo vai lá e ganha essas terras, o que acontece? O povo vê que lá tem terras que são muito boas para o gado. E então, já que essas duas tribos, né, o líder dessas duas tribos foram falar com Moisés que a terra era perfeita, para eles não ter que andar mais para o outro lado do rio. Então, o que Moisés pegou e falou? Olha, não está certo. Tem uma guerra vindo aí e vocês vão deixar os seus companheiros digamos assim, né, no ditado de hoje, no foguete, para vocês ficarem nessa terra aí, sendo que Deus só mandou vocês guerrearem contra esse povo porque estavam adorando outros deuses, enfim. Não era para vocês ficarem lá, embora seja uma terra muito boa, né, para o gado, enfim, para a plantação. O que a gente pode tirar disso? Que tem coisas na nossa vida que são realmente boas, gente. Tem coisas que não são ruins.
Porém, a gente não pode ficar estacionado nessas coisas muito boas, que era o caso aqui. Porque se esse povo, essas duas tribos ficassem lá, eles iam, digamos assim, dizer para as outras tribos que, opa, a gente não precisa ficar rodando nesse deserto. A gente pode ficar nessa cidade, que é muito boa. Porém, não era nada disso que Deus queria para eles. Deus queria que ali fosse uma passagem para eles chegar na terra prometida, que é Canaã. Tá me entendendo? Ou seja, eles queriam ficar estacionados naquela terra, que era boa, porém não era o propósito de Deus que eles ficassem naquela terra, que eles passassem. É assim na nossa vida. Às vezes a gente vê uma coisa muito boa, a gente está num lugar muito bom, mas não é ali que Deus quer que você fique. Eu sempre oro para que Deus não é muito ruim, você dar certo no lugar errado, já dizia o professor Olavo. Então assim, essa é uma oração que eu faço pra gente ir, pra mim não dar certo no lugar errado. Eu acho que é a pior coisa que tem. Então era mais ou menos isso aqui que eles estavam fazendo, né? Eles queriam dar certo, iam dar certo no lugar errado. E a outra coisa que a gente pode tirar era que eles falavam aqui, ó, os seus pais, fizeram as mesmas coisas quando ele veio a Cades Barnea para espionar, Lá atrás a gente viu isso aí, que Deus enviou algumas pessoas para espionar, entre eles Josué e Caleb, para espionar aquele povo, para ver como é que era, se aquela terra era boa para plantação, se eles tinham muito gado, como era o exército deles, E eles vendo que aquele povo era um povo de gigantes, Quando eles voltaram, eles disseram, olha, Moisés ali, o bicho vai pegar, viu? Porque eram homens gigantes, estavam 2 da gente, tá entendendo? E vai ser complicado. Como assim vai ser complicado? Deus mandou vocês espionarem lá, mas Deus não falou que ia ser complicado. Deus mandou vocês espionar para ver como eram as terras, como eram os homens, pronto. Que é para, digamos assim, detalhar o plano para a invasão. Em momento nenhum Deus falou que ia ser difícil. Porém, o povo não confiou em Deus. Só quem confiou quando eles vieram, os espias, Quando eles vieram, foi Josué e Caleb. Olha, é hora da invasão. A hora da invasão é agora. A gente consegue, que Deus está do nosso lado. Vamos invadir. Só eles 2 confiaram em Deus, dos que foram. E todo aquele povo, aqueles homens que foram lá e espiaram e voltaram, não confiaram, dizendo que os inimigos eram grandes demais, enfim. Tá vendo que já vem, o erro já vem lá de trás, Já vem lá de trás. Vamos dar seguimento aqui à palavra, Então naquele dia o Senhor ficou irado e disse: os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometia dar a Abraão, Isaque e Jacó. Somente Caleb, filho de Zefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. Do caso aqui dos espias, O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo. Isto é, o povo havia desagradado a Deus, o Senhor.
Outro ponto importante. Tem coisa que é para ser fácil na nossa vida. Se a gente obedecer o Senhor, aquele momento difícil vai passar ligeiro. Porém, quando você se rebela, quando você não faz o que Deus está lhe pedindo, Deus lhe deixa ali, você rodando ali no meio daquele deserto ali. Ou seja, aquele povo era para passar pelo deserto. Mas só que como desafiaram a Deus, ou seja, pois essa geração de pessoas que não cumprem as minhas ordens, vão passar, eu vou deixar 40 anos no deserto, toda essa geração vai morrer, e então a gente vai seguir a caminhada. E foi o que aconteceu. É assim, gente, na nossa vida. Coisas que eram para ser simples, mas que pelas nossas atitudes, Deus torna a caminhada mais longa, que é para justamente você pensar e repensar. É assim na nossa vida. É exatamente assim. Vamos agora passar mais para frente. E agora, vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar de seus pais, a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-los, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Ruben e de Gade chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para as ovelhas e para as vacas, e também vocês tiverem conquistado... Nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra, na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Perfeito. Viram a besteira que eles queriam fazer, se arrependeram e realmente fizeram o que Deus pediu realmente para fazer. Então, meu povo, desse capítulo a gente tira essas duas coisas aqui. Essas três. Tem coisa que é boa, mas é passageira. Tem coisa que é boa, mas é passageira. Segundo, cuidado para não dar certo, para você não dar certo no lugar errado. Que era o que esse povo aqui estava querendo fazer. E segundo, lembrar-se das coisas do passado. Como Deus falou aqui, olha, no passado, Moisés falou, né? No passado, os pais de vocês fizeram a mesma coisa lá atrás, né? Ou seja, saber a história para não cometer os mesmos erros. É importantíssimo, né? Principalmente nos dias de hoje. Então, minha gente, a palavra é essa, Números 32, importantíssimo. Como sempre, a Bíblia é sempre atual. Daqui a 2000 anos, a Bíblia ainda vai ser atual. Aí, se a gente for arrebatado, enfim, nós vamos estar lá em cima ainda lendo, minha gente, né? A literatura de Deus não acaba. Assim, então, Giovanni, a gente vai ler lá no céu? Vai. É isso mesmo que eu estou falando. Sabe por quê? Você se lembra, tem um livro, né? Deus diz, olha, eu vou escrever seu nome no livro da vida. Ou seja, tem livros lá em cima, né? Claro que aquele livro da vida, só ele
só ele ler, né? Mas, se tem livros, eu acho que algum ele vai liberar pra gente, né? Tomara que tenha pra gente ler bem muito lá em cima, né? Pessoal, era só isso, minha gente, que a gente fique atento ao passado para não cometer os mesmos erros, para não dar certo no lugar errado e para a gente cumprir a palavra de Deus, para não ficar rodando no deserto 40 anos, sendo que se a gente obedecer, passa rápido, esse deserto passa ligeiro, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.